Continuação, parte 5. A chapa está esquentando. Além de informação, a maioria das escolas também se concentra demasiado em prover os alunos de um conjunto de habilidades pré-determinadas, como a de resolver equações diferenciais, escrever programas de computador em C++, identificar substâncias químicas num tubo de ensaio ou conversar em chinês. Mas, como não temos ideia de como o mundo e o mercado de trabalho serão em 2050, na realidade não sabemos de quais habilidades específicas vamos precisar. Podemos estar investindo num esforço para ensinar as crianças como programar em C++ ou como falar chinês para descobrir em 2050 que a inteligência artificial pode programar softwares muito melhores do que humanos e que um novo aplicativo de tradução do Google o habilita a conduzir uma conversa em mandarim, cantonês ou hakka quase impecáveis, mesmo que você só saiba dizer ni hao. Então, o que deveríamos estar ensinando? Muitos especialistas em pedagogia alegam que as escolas deveriam passar a ensinar os 4 Cs: pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. Num sentido mais amplo, as escolas deveriam minimizar habilidades técnicas e enfatizar habilidades para propósitos genéricos na vida. O mais importante de tudo será a habilidade para lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar o seu equilíbrio mental em situações que não lhe são familiares. Para poder acompanhar o mundo de 2050, você vai precisar não só de inventar novas ideias e produtos, acima de tudo, vai precisar reinventar a você mesmo várias e várias vezes. Pois, à medida que o ritmo das mudanças aumenta, é provável que não apenas a economia, mas o próprio sentido de ser humano mude. Já em 1848, o Manifesto Comunista declarou que tudo o que é sólido desmancha no ar. No entanto, Marx e Engels estavam pensando principalmente em estruturas sociais e económicas. Em 2048, estruturas físicas e cognitivas também desmancharão no ar ou numa nuvem de bits de dados. Em 1848, milhões de pessoas estavam perdendo os seus empregos no campo e indo trabalhar em fábricas nas cidades grandes. Mas ao chegarem à cidade grande, era improvável que mudassem de género ou desenvolvessem um sexto sentido. E se achassem trabalho numa qualquer indústria têxtil, podiam esperar permanecer naquela profissão pelo resto da vida. Em 2048, as pessoas poderão ter que lidar com migrações para o ciberespaço, com identidades de género fluidas e novas experiências sensoriais geradas por implantes de computador. Se acharem trabalho e sentido projetando versões atualizadíssimas de um jogo de realidade virtual em 3D, uma década depois, não só essa profissão em particular, como todos os empregos que exijam esse nível de criação artística, poderão ser tomados pela inteligência artificial. Assim, com 25 anos, você se apresentaria num site de encontros como mulher heterossexual de 25 anos de idade que vive em Londres e trabalha numa loja de roupas. Aos 35, diz
que é uma pessoa de género não específico que está passando por um ajuste de idade, cuja atividade neocortical ocorre principalmente no mundo virtual do novo cosmos e cuja missão na vida é chegar aonde nenhum designer de moda chegou antes. Aos 45, tanto encontros como descrições de si mesmo são coisas do passado. Você apenas espera que um algoritmo encontre ou crie a pessoa perfeita para ser seu par. Quanto a extrair um sentido da arte de desenhar moda, você está tão irrevogavelmente superado pelos algoritmos que olhar para as suas máximas conquistas na década anterior causa-lhe mais constrangimento que orgulho. E aos 45, você ainda tem à sua frente muitas décadas de mudanças radicais. Por favor, não tome este cenário literalmente. Ninguém pode prever as mudanças específicas que vamos testemunhar. É provável que qualquer cenário particular esteja longe da verdade. Se alguém lhe fizer uma descrição do mundo em meados do século XXI e ela soar como ficção científica, provavelmente é falsa. Mas se alguém lhe fizer uma descrição do mundo em meados do século XXI e ela não soar como ficção científica, certamente é falsa. Não podemos estar certos quanto às especificidades, mas a mudança em si mesma é a única certeza. Uma mudança tão profunda pode transformar a estrutura básica da vida, fazendo da descontinuidade sua característica mais preeminente. Desde tempos imemoriais, a vida foi dividida em duas partes complementares, um período de estudo seguido de um período de trabalho. Na primeira parte da vida, você acumulou informação, desenvolveu aptidões e formou uma visão do mundo e construiu uma identidade estável. Mesmo que aos 15 anos você tenha passado a maior parte do dia trabalhando no campo de arroz da família e não uma escola formal, a coisa mais importante que estava fazendo foi aprender a cultivar arroz. Como conduzir negociações com os gananciosos comerciantes da cidade grande e como resolver com outros aldeões conflitos sobre terra e água. Na segunda parte da vida, confiou em suas habilidades acumuladas para percorrer o mundo, ganhar a vida e contribuir para a sociedade. É claro que mesmo aos 50, você continua a aprender coisas novas sobre arroz, sobre comerciantes e sobre conflitos, mas foram apenas pequenos ajustes em habilidades bem buriladas. Em meados do século XXI, mudanças aceleradas e vida mais longa tornarão o modelo tradicional obsoleto. A vida se esgarçará e haverá cada vez menos continuidade entre os diferentes períodos de vida. Quem sou eu? Será uma pergunta mais urgente e complicada do que jamais foi. É provável que isso envolva imensos níveis de stress, pois mudanças são quase sempre stressantes e, após uma certa idade, a maioria das pessoas simplesmente não gosta de mudar. Quando você tem 15 anos, toda a sua vida é mudança. Seu corpo está crescendo, sua mente se desenvolvendo, seus relacionamentos se aprofundando. Tudo está fluindo e tudo é novo. Você está ocupado inventando a si mesmo. A maioria dos adolescentes acha isso assustador, mas ao mesmo tempo excitante. Novos panoramas abrem-se diante de você e você tem um mundo inteiro para conquistar. Aos 50, você não quer mudar. A maioria das pessoas desistiu de conquistar o mundo. Se já esteve lá, já fez o que fez. E prefere a estabilidade. E investiu na sua carreira, a sua identidade e a sua visão do mundo. Que não quer começar tudo de novo. Quanto mais duro trabalhou para construir alguma coisa, mais difícil é deixá-la ir embora e abrir espaço para algo novo.
Você poderia até mesmo apreciar novas experiências e pequenos ajustes, mas a maioria das pessoas aos 50 anos não está disposta a rever as estruturas profundas da sua identidade e personalidade. Há razões neurológicas para isso. Embora o cérebro adulto seja mais flexível e volátil do que se imaginava, ele ainda é menos maleável do que um cérebro de um adolescente. Reconectar neurónios e religar sinapses é um trabalho duríssimo. Mas no século XXI, dificilmente você pode se permitir ter essa estabilidade. Se tentar se agarrar a alguma identidade, a algum emprego ou a alguma visão do mundo estáveis, estará-se arriscando a ser deixado para trás quando o mundo passar voando por você. Como a expectativa de vida aumentará, você poderá ter de passar muitas décadas como um fóssil para continuar a ser relevante, não só economicamente, mas acima de tudo socialmente. Você vai precisar aprender e se reinventar a tempo inteiro, numa idade tão jovem como a dos 50 anos. À medida que a estranheza se torna o novo normal, suas experiências passadas, assim como de toda a humanidade, passarão a ser guias menos confiáveis. Humanos como indivíduos e o género humano como um todo terão de lidar cada vez mais com coisas nunca antes encontradas, com máquinas superinteligentes, corpos projetados e formados pela engenharia, algoritmos que podem manipular suas emoções com incrível precisão, fulminantes cataclismos climáticos criados pelo homem e a necessidade de mudar de profissão a cada década. Qual é a coisa certa a fazer ao enfrentar uma situação totalmente sem precedentes? Como deve agir também quando estiver inundado por enormes quantidades de informação e não houver meios de absorvê-la e analisá-la? Como viver num mundo em que uma profunda incerteza não é um bug e sim uma característica? Para sobreviver e proceder num mundo assim, você vai precisar de muita flexibilidade mental e de grandes reservas de equilíbrio emocional. Terá de abrir mão daquilo que sabe melhor e sentir-se à vontade com o que não sabe. Infelizmente, ensinar crianças a abraçar o desconhecido e manter o seu equilíbrio mental é muito mais difícil do que ensinar uma equação ou as causas da Primeira Guerra Mundial. Você não terá razão não será capaz de desenvolver resiliência lendo um livro ou ouvindo uma aula. Os próprios professores falta flexibilidade mental que o século XXI existe, pois eles mesmos são produtos do antigo sistema educacional. A Revolução Industrial deixou-nos como legado a teoria da linha de produção da educação. No meio da cidade existe um grande prédio de concreto dividido em muitas salas idênticas, cada sala equipada com fileiras de mesas e cadeiras. Ao soar da campainha, você vai para uma dessas salas, junto com outras 30 crianças que nasceram todas no mesmo ano que você. A cada hora entra um adulto e começa a falar. São pagos pelo governo para fazer isso. Um deles lhe fala sobre o formato da Terra, o outro sobre o passado humano e um terceiro sobre o corpo humano. É fácil rir desse modelo. E quase todo mundo concorda que, a despeito das suas conquistas do passado, ele está falido. Mas até agora não criamos uma alternativa viável, muito menos uma alternativa adaptável.